paz do Senhor. Aqui Pastor Fabiano Zacarias do México. Vamos começar a nossa lição 7, Jesus é o Cristo. Esta é uma lição muito preciosa para mim. De fato, eu acho que é a lição central do nosso estudo, das nossas 12 lições. E eu quero compartilhar para você o seguinte: como a igreja conhece a Jesus? Como é que você conhece a Jesus? Porque todo mundo, ou muitas pessoas, quer dizer, acham que acreditam em Jesus. De fato, essa é uma das primeiras barreiras que as pessoas apresentam para a apresentação do Evangelho. Elas geralmente costumam dizer: eu creio em Jesus. Eu conheço Jesus, eu adoro Jesus, eu vou numa igreja ou numa religião que se fala de Jesus. Mas nesta lição, o ponto central é nós entendermos que não é qualquer perspectiva de Jesus, não é qualquer entendimento de Jesus que nos faz realmente ser filhos de Deus. É conhecer pontualmente a pessoa de Jesus, como Ele se revelou para nós. E vamos lá na Escritura, em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14, para iniciar, onde diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Neste ponto da história, neste ponto do ministério de Jesus, da jornada ministerial de Jesus, se acredita que no mínimo se passaram 2 anos do ministério de Jesus. Há quem acredita que foi mais próximo do final do ministério de Jesus. Nós sabemos que o ministério de Jesus teve um tempo de um período de 3 anos e meio. Então, aqui Jesus chega na região de Cesareia de Filipe e pergunta: quem dizem os outros que eu sou? Né? Precisamos colocar uma questão importante. Cesareia de Filipe, esta é uma região dentro de Israel que não se chama mais por um nome israelita. Na verdade, é colocado o nome de Cesareia em honra ao César, imperador de Roma, e Filipe, um governante da época do Império Romano. Então, esta região é um lugar onde Roma tem colocado um nome secular, um nome pagão, um nome dos povos gentios, um nome gentil. E nós podemos enxergar que Israel, que tinha sido chamado para ser reino de Deus, nação que trazeria a revelação da aliança de um povo com Deus, agora é uma nação que está embaixo do poder de Roma, é uma nação que está embaixo do poder das trevas. Nós sabemos também que neste lugar se oferecia adoração ao Deus Pan. Este era um Deus onde as pessoas ofereciam ritos religiosos com conotação sexual, sacrifícios de crianças e estupro de mulheres. Então, neste lugar há uma rocha grande, onde tem uma caverna, e ali se ofereciam estes sacrifícios. Aí se oferecia toda esta idolatria sexual, toda esta feitiçaria, na verdade, ao Deus Pan. E Israel não queria passar nunca por aí. Era um percurso que os israelitas procuravam desviar, porque na verdade eles achavam que ali eram as portas da morte, a porta do inferno. E é naquele lugar que Jesus leva os seus discípulos, o lugar onde não tem mais uma identidade do povo de Deus, o lugar que se acredita é um ponto do governo das trevas, o lugar que Israel tem medo. E Jesus faz a pergunta nesse lugar. Que interessante.
Interessante que Jesus faça essa pergunta: quem dizem os outros que eu sou? Porque na verdade Jesus está dando uma lição muito preciosa, que é por causa da perda da revelação do Messias, a perda da revelação do Filho de Deus, por não enxergar quem é Jesus, por não enxergar o tempo da visitação de Deus para Israel, que Israel tem medo das trevas, que Israel está embaixo do poder das trevas. E Jesus faz a pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem. Alguns dizem que é João Batista. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. João Batista batizava com batismo de arrependimento. E ele era uma pessoa que tinha a disposição, a capacidade, tinha o temperamento e a coragem de colocar o dedo, apontar o dedo para os pecados das pessoas e até dizer para aquele governante Herodes, falou para ele: você não pode ter a esposa do seu irmão como mulher, você está em pecado. Ele conseguia apontar para os pecados, ele tinha uma autoridade e ele estava fazendo uma reforma política, uma reforma social. Ele ensinava a não se corromper, ele falava isso para os soldados, para aqueles que arrecadavam os impostos, ele falava para não roubar. E assim por diante, ele estava chamando a nação ao arrependimento. E Jesus também batizava com batismo, de arrependimento. Jesus começou pregando lá em Marcos capítulo 1, versículo 15: arrependei-vos. Jesus também pregava arrependimento, Jesus também batizava, Jesus também apontava o dedo para os pecados da nação, mas ter uma revelação de Jesus como João Batista é ver Jesus como um profeta apenas, como um reformador, como alguém que faz reforma social, e isso fica aquém da revelação. Outros diziam que era Elias. Elias foi o profeta de maior poder no Antigo Testamento, o profeta que fez com que os céus se fecharam e não chovesse por 3 anos, o profeta que pela sua oração, fogo do céu caiu e consumiu o sacrifício que tinha levantado perante o Senhor. E Jesus também realizava milagres. Jesus também demonstrou muito poder. Quando ele estava ensinando lá na sinagoga, lá em Marcos também, diz a palavra que o demônio chamou: eu te conheço, e ele mandou calar: cale-se e sai fora. E os demônios saíam, e as pessoas ficavam admiradas dessa nova doutrina e dessa manifestação de poder. Do mesmo jeito, Jesus será colocado como Elias, um profeta de poder, um profeta de milagres. E mesmo que Jesus fez muitos milagres, enxergar Jesus como simplesmente um profeta de poder fica aquém da essência da natureza e da verdadeira revelação de quem é Jesus. Outros dizem que tu és Jeremias. Jeremias foi outro profeta que a palavra diz que ele chorava pelo que Israel estava próximo a experimentar. Israel ia ser levado para a guerra, para a morte, para a fome. A nação ia cair nos sítios de Babilônia e as pessoas iam comer até seus próprios filhos. E Jeremias chorava pelas viúvas, pelos órfãos de Jerusalém. É muito conhecido Jeremias como o profeta chorão. As Lamentações é o livro das Lamentações de Jeremias, que chorava. E quando nós vemos que Jesus ministrou, ele também se compadecia dos perdidos. Ele tinha compaixão das pessoas, e ele via que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Ele abrasava as crianças, ele acolhia as pessoas, demonstrava amor, até chorou por Lázaro e chorou por aquela mulher viúva que seu filho tinha acabado de morrer. Jesus mostrava muita compaixão, até quando ele chegou em Jerusalém, ele chorou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, e você não quis, mas agora a sua casa é deixada deserta. E
Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorava muito. Mas enxergar Jesus somente como um profeta de compaixão, como um profeta que se compadece dos menos afortunados, fica aquém da revelação de Jesus como Cristo. E é por esta mesma razão, é por este mesmo motivo que Israel se voltou a Cesareia de Filipe. Uma terra que não está embaixo do governo de Deus, mas embaixo do governo das trevas. Do mesmo jeito, a igreja hoje enxerga o Evangelho, enxerga Jesus como João Batista, arrependimento, reforma social, reforma política. E as igrejas, muitas delas têm fixado seu ministério e sua visão em trazer reforma social, em tentar entrar na política e entrar em outras áreas. Eu acredito que tem pessoas dentro da igreja que têm sido chamadas a ocupar essas áreas e ministrar nesses lugares, mas Deus chamou pessoas, mas a igreja não é chamada para enxergar a vida cristã e o evangelho desse jeito. Jesus é muito mais que isso. Isso fica aquém. Do mesmo jeito a igreja acha que Jesus é Elias. Temos hoje muito no Brasil, que eu morei lá, uma busca dos milagres. As nações, não somente o Brasil, mas também o México, as pessoas se fascinam com a demonstração de poder, milagres, curas, demonstração de poder do alto, milagres. Mas mesmo que Jesus faz tudo isso, e mesmo que a igreja, que Jesus prometeu para a igreja que esses sinais seguiriam aqueles que creem, são os sinais que creem, que seguem a igreja, não a igreja que segue os sinais. Eu vou repetir, é os sinais que tem que seguir a igreja, não a igreja que tem que seguir os sinais. E muitas pessoas acham que ministério de poder, noite de milagres, noite de curas, é o alvo do evangelho. E mesmo que Jesus cura, mesmo que o evangelho demonstra poder, isso fica quem? Jesus é mais do que isso. Outros achavam que Jesus era Jeremias e nós temos uma igreja que se compadece dos pobres, faz rancho, faz meio frango para ajudar as pessoas, faz brechó para ajudar as pessoas da cidade. E tudo isso é bom, irmãos. Eu não quero que você mal interprete o que eu estou falando. A igreja precisa fazer tudo isso e até mais. Mas isso não é a revelação de Jesus. Isso não é o evangelho. Alguns dos profetas, e nós entendemos que essa é uma perspectiva, uma visão de ensino, de teologia, de mergulhar na palavra, e mesmo que nós gostamos da palavra, amamos a palavra e guardamos e preservamos o estudo da palavra, de fato este é um estudo da palavra. O evangelho não fica somente preso a ensinos e lições. E ele pergunta para eles: mas vocês quem dizem que eu sou? Eu quero colocar aqui, diante dos irmãos, que Jesus é quem cumpriu a obra do Cristo por meio da cruz e da ressurreição. Ele não veio apenas sarar as pessoas, ele não veio apenas alimentar as pessoas, ele não veio apenas corrigir a política da nação de Israel, ele não veio apenas fazer uma reforma teológica e trazer ensinamento. Ele veio, por meio da cruz e da ressurreição, resolver o problema do homem, demonstrar que ele era o Cristo. Jesus é o verdadeiro rei que soluciona o problema de Satanás. Ninguém podia vencer Satanás, somente Jesus venceu Satanás. Desde a tentação, desde a provação no deserto, lá em Mateus e Lucas capítulo 4. Lá ele venceu Satanás. Jesus é o verdadeiro sacerdote que soluciona o problema do pecado, porque na cruz ele ofereceu não o sangue dos cordeiros, dos bodes. Jesus na cruz derrama o seu sangue precioso para nos limpar do nosso pecado eternamente e para sempre. Jesus é o verdadeiro profeta que soluciona o problema da separação do homem e Deus.
Jesus lá na cruz, João capítulo 19, versículo 30, diz que ele gritou: está consumado. E essa foi a palavra do profeta dos céus, que com sua palavra abriu o caminho. Quando ele gritou: está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Com isto, Deus demonstrando que o caminho para estar novamente na presença de Deus tinha sido aberto pela carne rasgada de Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que soluciona o problema da separação do homem e Deus. Isto o faz por meio da cruz e da ressurreição. Permita para mim ler uma escritura que não está ali no seu manual, que é Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que glorioso Jesus, que precioso Cristo que nós temos. Ele nos libertou do poder das trevas, do poder do pecado e do poder e maldição da morte. Jesus é aquele que soluciona todos os problemas que vêm como consequência do problema de Satanás, o pecado e a separação do homem e Deus, que é a morte. Portanto, Jesus é o Cristo que tem resolvido todo problema da vida. Eu volto a repetir, Jesus é o Cristo e tem resolvido todo problema da vida. Esse é Jesus, o Cristo. Aleluia. O fato que Jesus é o Cristo significa que Jesus é o Filho de Deus. Mateus 16:16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: e mais vocês, quem dizem que eu sou? Porque essa é a pergunta mais importante. O mundo pensa de Jesus de diferentes jeitos, mas a pergunta é para a igreja: o que a igreja pensa que Jesus é? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto significa que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, porque Ele é o Eterno. Jesus é Deus. Ele nasceu de uma virgem, não tem pecado. Vamos ler Mateus capítulo 1, 18 ao 23. Diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dizera pelo profeta: a virgem, Isaías 7,14, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é o Filho de Deus. É Deus no nosso meio. E é Deus que veio habitar não somente com o homem, mas se fez homem para salvar a humanidade.
Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. É verdade que no tempo de Elias, pessoas ressuscitaram. É verdade que Jesus ressuscitou pessoas no seu ministério, mas todos eles voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou e nunca voltou a experimentar a morte, porque Ele é Deus, Ele é a vida eterna. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Para que Jesus se encarregasse da sua obra como Cristo, devia vir com um corpo sem pecado, morrer sem pecado pelos pecadores, e devia ressuscitar. Tudo isso é impossível se não é Deus, se você não é Deus. Portanto, o fato que Jesus se encarregou de tudo isso é que Ele é Deus. Ele se encarregou do nosso pecado, da morte e do poder das trevas, porque Ele é o Cristo. Jesus é o Cristo. Este é o pacto, irmãos. Este é o Evangelho, que Jesus é o Cristo. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade central da salvação. Essa é a verdade do universo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Antigo Testamento, Ele traz a proposta de Deus: eu vou salvar a humanidade por meio do Messias, por meio do Cristo que virá. E todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias, profetiza do Messias que virá. E o Novo Testamento, ele começa declarando que o Messias veio, nasceu, morreu, ressuscitou, e Ele voltará a vir para estabelecer o seu reino. Esse é o alvo da Bíblia, o centro do Evangelho. O que é Evangelho para nós? Romanos, capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi. Profecia do Antigo Testamento. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Evangelho, que Jesus foi da linhagem de Davi, e que foi o Messias que morreu, mas que Deus testemunhou que Ele era o Cristo por meio da ressurreição dos mortos, dentre os mortos, feita, exercida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Atos 5:42 nos declara, nos conta como foi que a igreja começou a pregar o Evangelho e qual foi o Evangelho que eles pregaram. Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa foi a pregação, esse foi o Evangelho que a igreja primitiva começou a pregar todos os dias, de casa em casa, no templo, pelas casas. É um Evangelho, irmãos, que só pode ser recebido por revelação. Eu quero pontualizar, eu quero salientar esta verdade. Isso que nós estamos falando pode ficar vedado, oculto dos seus olhos espirituais, porque somente pode ser aberto pela revelação que o Espírito Santo concede ao seu coração. Assim que eu convido você a pedir para o Senhor revelação daquilo que nós estamos falando agora. Jesus falou assim para Simão: Simão, feliz é você, Simão, filho de Jonás, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É algo que se recebe. Não, você não pode entender pela sua mente, você não pode entender pela sua expertise. É algo que Deus concede, é graça de Deus. Precisamos da graça de Deus para nós termos a revelação. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai.
E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Precisamos que o Filho nos revele o Pai e que o Pai nos revele o Filho. É uma revelação. É uma obra divina. Precisamos clamar e pedir misericórdias dos céus para as nossas vidas. Lucas 10, 22 diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Romanos 16, 26. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. O Senhor tem revelado agora o Evangelho. Gálatas 1:12, Paulo diz: não o recebi, o Evangelho, a revelação, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Nós sabemos que Jesus se apresentou para Paulo quando era chamado Saulo, quando era perseguidor da igreja, e por uma graça de Deus, por uma misericórdia de Deus, Deus começou a se revelar a Saulo, depois chamado Paulo. Ele foi ensinado por Jesus mesmo, por revelação. Gálatas 3:23 diz: essa fé, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Paulo diz que o mundo esteve embaixo da lei até que o Senhor revelasse a fé que agora nós professamos, que agora nós proclamamos, a fé em Jesus, o Cristo. Efésios 1, versículo 17. Peço, esta é uma oração apostólica de Paulo. Olha o que ele ora. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E essa é a minha oração também, agora, por mim e por você. Eu oro que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pai, nós oramos neste lugar, que o Senhor seja gracioso, misericordioso com todos nós, e nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus como o Cristo. Que não seja apenas uma lição, que não seja apenas um estudo, mas que seja a revelação dos céus às nossas vidas, que mudam a nossa vida e o percurso da nossa vida. Senhor, eu peço por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, conceda a elas espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus como o Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe.